Boa noite, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live de pintura abstrata. Nós temos muita gente nova por aqui e sim, para quem não sabe, nós temos a cada 15 dias nós temos uma live de pintura abstrata onde eu trago técnicas, nós pintamos ao vivo e eu ainda tiro todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Já tá o Carlos aqui comigo, a Fabiana, Ivandice e o pessoal que vai entrar e está entrando. Seja muito bem-vindo para nossa live. Pessoal, eu queria dar alguns recados, tá? Referente ao curso. O nosso curso, nós temos 3 cursos de pintura abstrata. 2 de abstrato e 1 de abstrato floral. Esse curso, tá? Cidinha, minha aluna lá da Flórida, não da Holanda. Muito bem-vinda, minha amada. Estivemos a tarde toda fazendo aula. E um beijão, Cidinha, você aí da Holanda. Boa noite, o Aldo, a Nilma. Então, pessoal, nós temos 3 cursos de pintura abstrata. Boa noite, minha mestra maravilhosa. Muito obrigada, Cidinha. Você também é uma aluna muito dedicada. Nós temos 3 cursos de pinturas abstratas e o curso maior está na promoção. Ele vai ficar nesse valor de R$ 499 até domingo, tá? Domingo ele vai voltar no valor normal dele. Para quem não sabe, eu fiz uma transição de cidade, então por isso que eu não tinha muito tempo de estar mais presente com vocês, tá? E aí eu não consegui, eu dei uma baixada nesse curso para que eu conseguisse dar conta dos suportes e tudo mais, e tudo que eu precisava estar fazendo aqui na minha cidade, né? Me reestruturar aqui. Então, pessoal, eu vou dar boa noite para todo mundo, tá? Eu tô muito feliz que vocês estão aqui comigo. A Marci, terapeuta, também tá aqui comigo. Então, esse curso vai voltar pro valor normal dele, tá? Ele não vai subir, ele já era esse valor. Ele entrou na promoção e até domingo ele vai sair. E nós temos um curso que é mais simples, que não é direcionado para formação de profissionais, que tem 30 telas. É um curso excelente também. Que vai continuar no valor normal por enquanto, tá? R$ 250. Mas esse curso que tem 100 telas, não tem como ele ficar nesse valor que ele tá. Ele é um curso muito especial, ele é focado em formação de profissionais. O pessoal pergunta qual é a diferença deles. É o número de telas, mas você vai ter acesso a toda a metodologia, aos exercícios de treinamento, os 12 movimentos de espátula, que ajuda demais na hora da explicação, que a minha didática é tudo em cima dos movimentos, então é bem fácil, facilita bastante o aprendizado, tá? E é isso, quem quiser comprar, aproveita e compra até domingo o valor promocional, que depois ele volta para o valor normal dele, que é R$ 699. E quem comprar esse curso maior ganha todo o conteúdo dos 2 outros cursos, que é o Abstrato com Raquel Moreira e também o Abstrato Floral, tá? Recebe o pacotão lá e recebe tudo que eu for pintar, tá? Tô pintando algumas coisas para exposição, não tô mais naquele ritmo acelerado de quando eu tava gravando o curso. Alberto, seja muito bem-vindo. Meu espectador aqui, fiel, tá sempre aqui. Então, eu tava falando do curso, né, que ele vai voltar ao normal e até domingo, tá? Depois disso ele volta pro valor normal. Então, quem quiser não perca a chance agora, tá bom? E ele não vai voltar mais na promoção, eu só coloquei na promoção por conta mesmo da transição de cidade que eu falei. E vamos parar de conversar e vamos trabalhar, porque é isso que vocês gostam por aqui, né? Pintar. Então já tem bastante gente comigo aqui. Leléu também tá aqui. Vamos começar a pintar. Hoje nós vamos fazer uma tela bem livre,
tá? Eu peguei uma tela, tá com duas bases brancas, tá? Então, pra quem é novo aqui no nosso perfil, porque tá entrando muita gente nova mesmo. Então, as nossas telas, todas elas partem de uma base, tá? Nós vamos fazer como de costume a nossa live. Primeiro a gente vai pintar e depois eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? Duas demãos de base branca nessa tela, mesmo depois que ela já tá pronta. Se você comprar pronto, a nossa metodologia, você tem que dar duas demãos de base. Porque às vezes eu vou querer ralear ela e ela já vai ter fundo, então não vai ficar rala aparecendo aquele fundo feio. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? Eu vou colocar, para quem não gosta muito aguado, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, tá bom? Então, estamos aqui, vamos molhar a nossa tela e eu vou passando a mão. Vou passando a mão para tirar as pocinhas de água, porque se a gente deixar a pocinha, ele começa a escorrer. Inês, boa noite. Então, a gente passa a mão para aquelas pocinhas não ficar escorrendo para onde a gente não quer, tá? Precisa ser encharcado, pode ser molhado, tá? Então, vamos começar a pintar. Como eu não quero, quando eu não quero que a tela fique aguada, que eu não quero que apareça a base dela, então eu vou colocar branco nessas regiões, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, do começo da minha tela, da ponta, eu vou vir até um pouquinho pra cima do meio e vou aqui do começo da ponta, vou vir um pouquinho pra cima do meio. Então eu fiz um V aqui, bem abertão, né? Então eu vou preencher isso daqui de branco, tá? Então, a minha tela tá molhada, com duas demãos de base, e eu venho só me preocupando nesse momento em preencher os espaços. Eu posso até apertar a minha espátula nesse momento, tá? Eu posso preencher ela com movimentos arrastados, posso preencher ela assim com qualquer movimento, porque agora a gente não vai fazer efeito, né? Deixa eu arrastar um pouquinho aqui, porque tem um copo com água aqui para eu limpar o pincel e para eu não derrubar, tá? Então, ó, cobri toda essa parte aqui. Aí, ele pode ficar com marcas de espátula. Não tem problema, tá? Se ele ficar com marca de espátula. Não fica querendo alisar muito, porque essas marcas vai deixar uma beleza nessa tela, né? Ela vai dar aquele efeito assim que tem alguma coisa. E outra, como a gente trabalha com a tinta mais no ponto de mel para essas técnicas, então ela vai se acomodando depois aqui na tela. Então ela não vai ficar marcada, tá? Eu vou colocar aqui, vou colocar um pouquinho aqui no cantinho, ó, um triângulo aqui, ó. Vou colocar um triângulo. Eu vou falar em formas geométricas, que daí vocês vão conseguir entender mais. Vou colocar mais um triângulo aqui, ó, nas pontinhas. E daí eu vou começar a trabalhar com as cores, tá? Então, é isso. Vamos começar, eu vou começar ela meio rosada. Então, eu vou usar o violeta, tá? Né, eu tô usando essas tintas aqui hoje, tá? Então, eu vou usar algumas cores dela. Essa tinta aqui é o violeta. Então, eu vou pegar e vou fazer assim, ó, bem regular, um esbocinho onde eu quero que fique o violeta, tá? E eu vou cobrir essa parte, ó. Percebo que eu não vou chegar até no branco. Ela tá no ponto de mel, a minha não tá tão no ponto de mel, mas tá quase, tá? Então, eu vou trabalhar, vou, ó, só preenchendo, não precisa exagerar de tinta, tá? Ô, Cidinha, eu falei pra você que eu ia pintar aquela tela que a gente tava pintando à tarde, mas ela é muito difícil, tá? Pra gente passar aqui na nossa live, porque é técnica, né, que a gente é nova, né? Coisa que a gente tá criando juntas, então eu decidi não fazer aquela tela, tá? Tinha falado pra você que eu ia pintar, mas daí eu decidi que não. Ruth, seja muito bem-vinda, boa noite. Então, depois que eu coloquei com a tela molhada, tá?
Se tiver qualquer gruminho de tinta, ó, você pode tirar. Eu vou fazer transição de cores. Isso é uma coisa que a gente tem que repetir várias vezes para que vocês aprendam. Porque é a parte mais difícil da pintura, é a hora de fazer a transição. Então, o que você vai fazer? Você vai pranchar a espátula, tá? Então, eu cheguei com a minha tinta ali pertinho, eu vou pranchar a espátula na emenda e vou fazer um movimento. Lá dentro do curso tem vários movimentos. Aqui eu vou falar pra você no movimento de S, tá? Então, eu não fico pondo aqui, nem pondo a minha espátula aqui. É bem aqui em cima, ó. Essas aulas particulares que eu tô dando, ela tá me ajudando muito ao ensinamento online, sabe? Então, eu tô aprimorando. A gente sempre, né? Experiência é o que faz a gente crescer. E a prática também, né? Eu tô dando aula, então eu tô conseguindo outras formas de explicações para vocês. E eu vou trazer tudo isso aqui. Então, eu prancho bem em cima da emenda e eu faço o movimento de S. Se eu estiver pintando uma tela mais alongada, maior, grande, então eu vou trabalhar com a ferramenta maior e também vou dar movimentos maiores. Eu não vou fazer um S pequeno, eu vou fazer um S grandão, vou dar um movimento bem grande, tá? Então, isso é proporção. Dentro do curso nós temos aula de proporção, tá? Ó, peguei, pus a espátula e eu venho caminhando com ela. Eu não fico, tipo, fazendo isso. Eu não fico batendo ela. Eu prancho e venho passeando, ó. Assim eu consigo fazer a transição da cor. Daí, eu vou mudar para uma outra cor aqui. Deixa eu ver, vou colocar aqui um amarelo queimado. E vou colocar também um pouquinho de água, porque a minha tela já tá ficando seca, né? Então, hoje tá calor aqui, não tá frio. E outra, se você estiver pintando tela grande, tá? A Cidinha falou, ok, eu vou mantendo a minha tela molhada com um pouquinho de água, tá? A gente não vai encher de água, é só manter ela molhada. Então, eu vou mantendo ela molhada o tempo inteiro, principalmente quando eu tô pintando tela maior, né? Aí, agora, eu vou passar pro amarelo. Então, eu venho colocando amarelo. Vocês percebem que o que eu tô fazendo aqui é colocando a tinta e fazendo transição. Colocando a tinta e fazendo transição. Dessa vez, eu quis trazer essa tinta um pouquinho mais longe para vocês perceberem esse detalhe, tá? Que às vezes vocês assistem e não conseguem. Lógico, a gente só vai conseguir depois que praticar, né, pessoal? Não dá pra você... às vezes aparecem lembranças minhas de alguns anos atrás, eu falo, Jesus, né? Eu não tinha, acharia que eu não tinha nem dom, né, pra pintar, porque as minhas telas eram realmente muito diferente do que elas são hoje, né? Mas o que faz a gente melhorar? É a prática, a gente tem que praticar bastante. Por isso, ó, aqui no nosso perfil nós temos todo um conteúdo para vocês assistirem com tinta mais barata, para vocês treinarem, telas descartáveis, tá? Isso é importante, gente, não dá para pular essa etapa, tá? Pintar é uma delícia, é gostoso, mas a gente precisa treinar, né? Treinar, isso é responsabilidade. Treinar bastante, quanto mais você treinar, mais você praticar, melhor você vai se tornar. Então, vamos lá de novo, coloquei a tinta... E aí, eu vou colocar a espátula bem em cima, ó, da emenda e eu vou começar a fazer a transição em S. Aqui eu posso cobrir, arrumar os cantinhos, tá? Se eu perceber que a minha transição não ficou legal, eu volto aqui, ó, e venho novamente fazendo a transição. Porque eu quero que ela fique bem misturada. Então, eu venho aqui, ó. Isso aqui dá pra vocês fazerem exercício. Coloca uma cor de um lado, outra cor de outro e faz a transição. Aí vocês vão treinando. Tem uma tinta que eu ensinei vocês a fazerem, que é com cola. Então, é super baratinho pra vocês treinarem, tá? Eu vou colocar um pouquinho de branco aqui, porque eu não peguei o amarelo claro, tá? Mas eu poderia colocar um amarelo claro aqui. Eu vou colocar ele bem aqui, ó, por cima, pra ele clarear um pouco. Mas daí vocês não coloquem o branco, vocês colocam o amarelo claro, tá?
eu coloquei o amarelo queimado aqui, um amarelo queimado, e agora eu tô trabalhando com o branco, mas daí vocês podem usar o amarelo limão, que fica bem bonito, tá? O amarelo de cádmio e o amarelo limão. Então, ó, eu coloquei aqui em cima, poderia colocar amarelo, e daí eu venho fazendo o movimento de S, tá? Então, vão memorizando essas coisas para vocês conseguirem depois, ou assistir de novo a live, né? Cuide dos cantinhos, tá? Ela tá ficando bem bonita, ó. Tá vendo? Ela tá ficando bem clara. E aí, a gente vai trabalhando ela, sempre limpando a espátula no pano, tá, gente? Não vai ficar voltando espátula lá em cima, suja, porque o branco daí vai ficar encardido, não vai ficar bonito, ó. Eu posso trabalhar, mas eu tenho que estar com a minha espátula limpa. Posso trazer o branco mais pra cá? Posso, mas minha espátula tem que estar limpa. E agora eu vou começar a colocar os tons de azul. Os tons de azuis. Vou dar um pouquinho de... amolecer um pouquinho a minha tinta, porque ela tá um pouquinho pastosa. Vou molhar. Lembrando que, como eu não quero ralo, pra quem não gosta, vai colocar um pouco de branco na onde você quer que fique branco, que fique claro. E aí eu vou colocar a minha tinta aqui, ó. O que que eu tô fazendo? Só colocando bem pertinho da minha cor aqui, ó. Tá? E aí eu venho colocando a tinta, não coloco demais, exagerado, né? Então, tá vendo que eu tô colocando elas todas no mesmo formato. Depois eu vou dar uma olhada e eu vou mexer, tá? Saber combinar as cores vai pela paleta de cores. Olha, no curso, você tem que, eu falo sempre assim, ó, que a gente tem que começar copiando, tá? Não dá pra você querer começar já inventando uma tela, porque isso não vai acontecer. Então, no curso, vocês têm, aqui dentro do Instagram, quem não é minha aluna, tenta copiar as minhas técnicas, as minhas cores. Depois, você vai copiar, tentar fazer, depois que você aprender. Se você é minha aluna, né, você vai copiar as telas do curso. Nós temos 100 telas lá. À medida que você for trabalhando, você mesmo já vai percebendo as paletas de cores. Depois, vocês podem ter inspirações em tudo. Você olha uma parede que tem um papel de parede, daí você olha, nossa, que interessante essa cor, olha que combinação bonita, e daí você vai gravando isso. Então, eu já dei a indicação, tá, de ler o livro Roube como um Artista. É um livro para abrir a mente das pessoas, é um livro maravilhoso. Quem não quiser ler, tem a resenha lá na internet para vocês verem mais ou menos do que se trata. Porque nada veio do nada, tudo já existia. O que a gente faz? Mistura, faz a balaiagem. Então a gente vai misturando e daí a gente vai acrescentando. Então, paleta de cores, não tem como você dar uma receita, né? Tem como você sim olhar um papel de parede, um tecido. Tudo é inspiração para nós, tudo na natureza. As cores que você olha, você tira uma foto, eu gosto muito de fotografar, sabe? E aí quando eu olho, assim, eu vejo a combinação das cores da natureza. Eu gosto de fotografar cachoeira, porque daí você vê o branco, o cinza. Então, dessa forma que a gente vai aumentando a nossa gama de paleta de cores. Agora, não adianta você tentar ficar seguindo muita regra no começo. É começar copiando mesmo, tá? Quem não quer ler o livro, tem a resenha lá. Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo transição de cores. Como o amarelo, ele é mais suave do que o azul, então eu não vou arrastar o azul lá pra cima. Eu vou trazer o amarelo pra cá. Eu dei uma conversada e ele deu uma secada, tá? Então, a gente tem que colocar e já fazer a transição. Daí, depois, se não der certo, se você não gostou,
você vai esperar secar essa tela e daí você vai fazer de novo a transição, tá? A gente não fica mexendo com ela molhada muito, não. Ó, pego, venho fazendo o S, ó, venho passeando, ele misturou com o amarelo e já ficou um verde, uns tons de verdeado aqui que eu acho muito bonito. Até, ó, vou fazer mais um pouquinho, sempre um S, ó, prancho a espátula e venho fazendo o S. Eu não fico levantando, ó, prancho e venho deslizando ela, que deu um gruminho, ó. Aí a gente retira, tá? Porque se isso secar não fica bonito na tela. Prancho e venho fazendo um movimento, ó, passeando com a espátula pra tinta, tá? E o legal também é você fazer um esboço, tá? Você, tipo, você vai copiar a minha tela, no começo, daí você vai pegar e vai meio que copiar a minha tela, faz um esboço, porque não sai igual, gente, não sai. Às vezes as minhas alunas, minhas clientes querem igual, mas nem eu não consigo pintar a mesma tela, não adianta, isso aí não existe. No abstrato não existe isso. É só no figurativo mesmo que você consegue, tá? Ó, coloquei um pouco de azul, vem aqui, ó, e vou trabalhar esses 2 tons de azul. Porque quando a gente trabalha dois tons de tinta, no caso, o lilás se misturou com o branco, não precisa ter dois tons de lilás. Agora, o amarelo já precisa de 2 tons, tanto é que eu coloquei o branquinho, porque eu me esqueci de colocar o amarelo claro aqui. O azul a gente trabalha com 2 tons de azul, então sempre 2 tons, isso vai dar luminosidade na tela, tá? Então vem aqui, ó, e vou espalhando isso daqui. Agora já entrei por cima do branco, ó. Então quem não gosta que ele fique ralo, eu acho lindo quando ele fica em umas partes aquareladas, sabe? Mas tem gente que não gosta, então, né, a gente tem técnicas para todos os gostos, tá? Ó, mexo, sempre o movimento de S, essa tela eu fiz todo com movimento arrastado e com movimento de S, tá? Toda, eu não mudei nenhum movimento aqui. Então, ó, os movimentos de espátula tem que treinar, gente, tem que treinar. Vão lá, pega a tinta de cola, vai treinar, nem que for um pedacinho de pano, pega um lençol velho aí da tua casa, pede pros vizinhos, estica lá num chassi e vai treinar, porque é isso que vai fazer vocês se tornarem um bom profissional, tá? E aí, ó, eu vou arrumar os cantinhos, né? Lógico, vou pintar toda a frente da tela e depois eu vou pintar as laterais, tá? Porque a frente precisa já estar prontinha. Isso a gente faz com um pincel. Ó, pessoal que já é mais antigo, que já me acompanha há bastante tempo, me perdoe eu estar repetindo, mas uma que a repetição leva a gente memorizar, né? Quanto mais você escuta, você vai falar, putz, a Raquel fala toda live isso, que chato. Mas só que vocês estão memorizando, vocês não vão esquecer, sabe? Então, tudo é assim, a mente da gente tem uma resistência a aprender coisas novas. Tudo que é novo, ela não quer aprender. Quando a gente faz aquilo várias vezes, ela joga pro automático, né? Como a gente dirige um carro e passa na lombada, depois você fala, nossa, será que eu passei na lombada na velocidade certa? E você não leva a multa. Por quê? Porque você já jogou pro automático, então você faz no automático. Você não fica pensando como é que você vai lavar uma louça, você vai lá e lava. A pintura é a mesma coisa, treina, joga pro automático. Quando você vê, você tá fazendo um movimento de uma facilidade, assim como eu faço, né? Eu tô tentando pintar um pouco mais devagar aqui, pra vocês não pegarem, mas eu faço isso aqui muito rápido, gente, é muito rápido. Quando eu tô pintando tela, a não ser quando é tela de camada, igual essa que eu tô fazendo, sinceramente é desafiador, porque a gente tem que ficar mexendo ali, né? E esperando a camada secar, e daí no outro dia eu vou lá, e aí tem que pôr outra camada, daí tem que espatular, aí eu tenho que esperar aquela camada espatulada, demora um pouco mais, e agora é inverno, então tá sendo desafiador, mas eu tô aprendendo muito com essa tela que eu tô pintando,
Eu tô me conhecendo muito e eu tô, assim, muito presente para o que eu tô fazendo. Então, quando a gente começa a pintar, a gente não pensa em mais nada, é só você e a tela. E isso são momentos valiosos, são momentos de autocuidado conosco, né? Então, eu tô passando por isso, eu tenho observado, eu acho que essa vai ser a obra mais importante da minha vida, porque ela é que mais está me ensinando. Eu tô passando por processos de trabalhar minha paciência, várias coisas assim, questões da minha vida particular. Essa tela tá me ajudando a processar. Então, por isso que a pintura é tão maravilhosa, por isso que eu acho que todos deviam pintar, sabe? Exercer isso, quem gosta, quem tá aqui é porque tem esse sonho, tem essa paixão, porque senão você não estaria aqui nessa live assistindo, você estaria assistindo futebol ou outra coisa. Então, todo mundo que me segue, que tá aqui nessa live, o desejo do coração é de aprender a pintar, é de realizar o sonho de colocar uma tela sua na parede, de presentear uma pessoa ou até mesmo de se tornar um profissional, né? Se eu tô mentindo, me falem aqui. Não é terapia, mas é terapêutico, é bom demais. É isso aí, Ruth, é bem isso. Não é terapia, mas é terapêutico. Com certeza, tá? Então, vou observar, vamos terminar aqui, depois a gente conversa mais, tá? Porque eu já conversei enquanto tava fazendo, e você vê, eu consigo já fazer isso, eu não preciso de atenção 100% aqui na tela. Tanto é que eu abro uma live aqui, tem dias que eu não sei nem o que eu vou pintar, mas aí eu falo, deixa fluir, eu sei que eu sei. Entendeu? Então, mas isso é o quê? Prática, anos, ó, ali praticando muita pintura. Então, pra mim é automático pintar uma tela ao vivo aqui com vocês, sabe? E eu não tô preocupada se ela vai ficar perfeita, se ela vai ficar linda, se ela vai ficar, sabe? O importante é eu trazer a técnica pra vocês. Às vezes você não gostou de uma tela que eu pintei, você fala, não gostei muito dessa de hoje, mas você aprendeu transição de cores, você aprendeu combinações de cores, então alguma coisa você aprendeu nessa live, tá? Mesmo que você não gostar do resultado. Então eu nunca me preocupo se eu vou conseguir pintar uma tela maravilhosa, dar um espetáculo aqui, porque essa não é a minha intenção. A minha intenção aqui é fazer vocês entrarem em contato com a arte, para vocês experimentarem as delícias que é. Pintura não é terapia, tá? Isso aí eu já li. Então é isso, gente. Vamos colocar ela na moldura e aí eu vou virar aqui pra vocês, pra gente ver como que ela ficou. Ó. Tá? Então, aqui, ó, quando eu observo, uma coisa que a gente tem que fazer é o exercício da observação. Quando eu virei aqui, eu percebi que bem aqui, ó, a transição dela não tá bonita. O que que eu faço? Prancho a espátula e venho limpando ela aqui, ó. Prancho a espátula e venho puxando ela. E daí você vai observando, fotografando a tua tela pra você ver aonde que você precisa mexer, tá? Depois que ela ficou pronta, alguma partezinha precisou de retoque, não tem problema. Molha a tua tela e refaz aquele pedacinho, tá? Eu estou aprendendo a pintura abstrata com vocês, estou amando. A Cidinha maravilhosa, a minha aluna. A Cidinha é uma artista já, ela só tá conhecendo novas técnicas, ela já pinta impressionismo, né? Boa noite, maravilhosa. Luísa, boa noite. Então, ó, pessoal, aí a tinta também, às vezes ela dá uma andadinha, tá? Então, o que que a gente faz? Depois que você termina a tela, você vai observar ela, você vai fotografar, né? Você vai dar uma observada, às vezes, eu não gostei aqui, aí você vai lá, mexe, né? Então, esse processo de observação também é importante, ó. Agora ela deu mais harmonia nessa parte aqui. E assim eu vou cuidando a tela pra ver, né, como ela vai ficar mais bonita, tá? Depois eu vou invernizar essa daqui. E outra coisa que eu vou ensinar vocês fazerem. Outra coisa que eu vou ensinar vocês fazerem, gente, eu vou recortar todas as telas, é que eu tenho pouca agora, porque umas eu vendi, umas ficou pra trás,
e eu não tenho todas as telas, mas assim, essas pequenas eu vou montar um vídeo, um livro, tipo um book só das minhas artes, tá? Boa noite, cheguei atrasada, mas cheguei. Boa noite, Elaine. Seja muito bem-vinda. Já amplia muita ideia. Juntar com outras técnicas do fragmentos. Gostei, sim? Ó, quem não gostou dessa tela, com certeza vai sair daqui cheio de ideias, cheio de aprendizado, mesmo que você não gostou da técnica, tá? Então é isso, pintura é isso. E depois as variações a gente vai misturando técnicas. Quando você entra em contato com o curso, lá nós temos muitas técnicas e as variações das técnicas, né? Então, aí vai ampliar o seu leque de possibilidades. E aí você vai criando o teu estilo pessoal dessa forma, misturando técnicas, ou do teu jeitinho, porque cada um tem um jeitinho, né? Às vezes eu tô dando aula e falo, nossa, aquela aluna, ela não tá fazendo do jeito que eu tô falando nas nossas aulas online, mas ela tá do jeitinho dela, e eu não vou podar ela, eu deixo, sabe? Eu deixo a aluna ter liberdade da criação, porque no começo a gente tem que copiar, mas essa parte da liberdade, é igual quando a gente é criança, sabe? Hoje eu tô toda filosofando aqui, né? Mas como quando a gente é criança, a gente não tem como a gente saber tudo, a gente vai aprendendo, né? Vai caminhando, vai aprendendo a caminhar, vai caindo, vai errando, vai aprendendo. E a gente não pode perder essa pureza. Não é porque você tentou fazer uma tela e não deu certo, você ficou feia a tua primeira vez, que você vai, não tenho dom. Não, gente, esse negócio de dom é só paixão. A paixão vocês têm. O que vocês precisam é prática. Não tem como a gente falar, nasci perfeito sabendo fazer. Quem fala isso, mentira, fez muito sozinho, aprendeu muito, errou muito, errou, acertou, desperdiçou material. Foi o meu caso. Eu nunca fiz um curso de pintura abstrata, mas eu errei muito, eu joguei muito material, eu tirava a tela, jogava fora e começava de novo. Agora eu tenho a técnica de raspar, né? A gente limpa toda a tela, raspa e faz uma base para aí eu fazer uma outra técnica. E é isso, gente, é prática mesmo, não tem outra coisa. Se você tem a paixão, não desista, tá? Se esse é um desejo, é um sonho teu, não desista. É só você continuar que um dia você vai chegar lá. Você vai plantando, um dia você vai colher, tá? Eu tô aqui no Instagram, já vai fazer 2 anos, né, que eu tô aqui com o meu curso. E a gente não compra seguidores, a gente tá honestamente ali trabalhando, fazendo conteúdo. Agora que eu comecei a ganhar seguidor orgânico, tá? Então não é uma coisa que você fala, a fulana vê a pessoa lá super bem, vendendo um monte de tela, mas olha quantos anos ela começou. Quantos anos atrás ela tá na luta, né? Ela não desistiu, então não desistir é o grande caminho para o sucesso, tá bom? Nossa tela de hoje, tá? Eu achei que ela ficou linda, maravilhosa. Depois eu vou esperar secar, envernizar. E como eu ia falar pra vocês, eu vou fazer um book das minhas telas. Então eu vou recortar só a frente dela, depois de invernizada. E aí eu vou fazer um livro. Por quê? Isso vai ser um livro que eu vou mostrar para uma cliente quando ela quiser, para eu perceber, não para eu copiar aquela tela, porque eu já vou explicar para ela que eu não vou conseguir fazer igual, mas eu vou explicar para ela que ela pode escolher um estilo de tela. Vamos supor que ela olha e fala, ai não, eu quero essa daqui, eu não gostei, é muito colorida, não é para minha casa. Outro vai olhar e vai gostar. Aí você vai ter todas as suas telas. Então é legal vocês tentarem fazer essas telas pequenas, porque às vezes a aluna quer já fazer na grande. Gente, não dá, você tem que fazer na pequena primeiro, não tem como aprender assim. Segue o passo a passo, a metodologia que não tem erro, mas saiu fora da metodologia, eu já nem garanto. Eu nem gosto de avaliar a tela. Que a aluna começou a criar lá do nada, ela nem assistiu as aulas, já tá criando. Eu nem gosto de avaliar, porque
a arte não se avalia, né? A arte, ela não é bonita ou feia, né? Ela é arte. Então não existe bonito ou feio. Eu não posso pegar uma coisa que você criou e falar, ah, eu não, acho que aqui tá errado. Não, agora se você copiou da minha e saiu um estilo um pouco diferente, daí eu vou falar, ó, tem que melhorar aqui, ali você poderia fazer uma transição maior, molha ela de novo. Às vezes eu faço vídeos, às vezes já teve casos e tudo isso já tá lá dentro da plataforma, tá, pessoal? Pro curso maior de formação de profissionais. A gente já tem aula de correção que eu pintei uma tela com os erros da aluna e daí eu fui corrigindo ela para aí o aluno entender onde ele errou. Então, saber onde você está errando também é um caminho muito grande para aprender. Mas é muita conversa hoje, né, gente? Vamos passar para nossas perguntinhas? Vamos lá, quem tem perguntas aí hoje para fazer para mim? Agora é o momento de vocês perguntarem tudo sobre o curso, sobre as técnicas, sobre tintas, tudo eu vou responder agora. Esse é o momento que vocês têm, que eu não consigo responder todo mundo no direct, é muita coisa, ainda eu tenho que ficar, às vezes eu passo o dia inteiro respondendo anúncios, né, porque a gente faz os anúncios, né, respondendo sobre os cursos, falando todas as informações. Então não tem como eu avaliar, eu ficar respondendo pergunta de vocês, às vezes eu consigo. Mas no momento da live, é o momento que vocês têm total acesso a mim, como as minhas alunas têm. As minhas alunas, ela tem os horários, lógico, né, que a gente precisa trabalhar, comer, dormir, passear, viajar, namorar, fazer tudo, né? Então a gente precisa desse tempo. Então nós temos o nosso horário de suporte, mas as minhas alunas me têm como vocês estão me tendo aqui. Então aproveite esse espaço das lives ao vivo, esteja ao vivo para que a gente possa, claro, responder as perguntas de vocês, tá bom? Tem alguma pergunta hoje ou vocês estão sabidonas e sabem tudo já? Vamos esperar um pouquinho, ver se tem alguém. E eu acho que hoje vocês não têm pergunta, tá todo mundo sabido. Deixa eu esperar só um pouquinho, mexer aqui, porque às vezes trava e tem um monte de pergunta. Na verdade, fizeram pergunta na hora que não era pra fazer, daí ela foi lá pra cima. Agora eu não vou conseguir ver, tá? Outra forma de vocês conseguirem que eu responda a pergunta de vocês é vocês comentando embaixo dessa live, tá? Então, ó, quem gostou, já manda pra pessoa que você gosta, que precisa de arte, que gosta, já compartilha essa live, tá? Já envia pra alguém que você conhece. Quem tá assistindo essa live, segue a gente, isso é importante pra gente crescer, pra as nossas lives ter mais visualizações e daí chegar para mais pessoas, esse bem-estar que a arte tem, tá? Tá subindo um monte de coraçõezinhos que são das minhas seguidoras, das minhas alunas maravilhosas. E se vocês não têm perguntas, que eu acho que não tem hoje, vocês estão sabidas. O curso começa que dia? E pior que tem pergunta, é que ficou lá para trás. O curso, você compra ele, eu não trabalho com sistema de tipo lançamento, sabe? Que você faz aqueles 3 dias de live lá e fala de material, fala de tudo e daí abre o curso para venda. O meu curso, eu optei por vender ele no perpétuo, porque eu gosto mais, eu acho que dá mais proximidade. E eu não gosto daquele negócio. Se tiver que pôr e-mail, eu já nem participo do negócio. Então, eu não gosto daquilo, eu não gosto. Talvez um dia eu vá trabalhar dessa forma, mas eu particularmente não gosto. Então, quer dizer, eu prefiro não fazer. Mas um dia, talvez, a gente faça isso para o curso maior, né? Mas a gente vai continuar com as nossas lives aqui. Então, o curso você comprou, finalizou a compra, uns 3 minutinhos no máximo, a Hotmart já te manda um e-mail de acesso lá no teu e-mail, de compra. Você comprou, tem que informar o e-mail, então você já recebe lá as aulas, você já pode começar a assistir imediatamente, tá? Vamos ver se eu perdi mais. Fiz perguntas sobre a tinta branca de fundo, tá?
Gente, me desculpa, é que realmente vocês fizeram e ele subiu e daí eu não consegui ver. Então, por isso que eu gosto quando eu tô pintando, a gente pinta e depois responde as perguntas. Tem um momento final para perguntar. Tinta é acrílica, tá? A gente tem aqui, hoje eu trabalhei com essa tinta aqui, que é a tinta que não é brilhante. Essa tinta tem um acabamento acetinado. Aquela tinta acrílica comum, a gente não gosta dela, tá? Mas aqui no canal, inclusive tem fixado aqui, ó, em cima do meu, acho que tá ali na primeira aula ou na terceira. Já tá fixado lá sobre tintas, porque é o assunto que mais traz dúvidas, né? Eu já falo bem certinho que tinta que você vai usar, tá? Vai lá e assiste esse vídeo. Compartilha ele com as pessoas, sou tua aluna, amo a Cláudia maravilhosa. Obrigada, Cláudia. Deixa eu ver se passou alguma pergunta. Gente, acho que era isso. Não tem mais. Vai ficar salva? Sim, vai ficar salva. Muito difícil, até hoje eu nunca deixei sem salvar uma live, tá? Bom, gente, eu acho que é isso. Muito obrigada por todos que participaram ao vivo. Eu amo vocês. Vocês, pra mim, é força. Às vezes eu acordo de manhã, eu passei por uns períodos difíceis, e às vezes eu acordo de manhã e vocês me fazem levantar todos os dias e dar o meu melhor. É pra vocês, pra minhas alunas, pros meus seguidores, sabe? Correria danada. Todo mundo, né? É a vida do adulto. Adulto é isso. Vamos esperar a aposentadoria, a gente fica só pintando como hobby, daí vai ser legal. Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar essa live, mas tenha certeza que eu acordo todos os dias e eu levanto porque eu tenho esse Instagram, porque eu tenho vocês como aluna, porque eu sei que essa é a minha missão, que eu tenho que levar para minhas alunas, que eu tenho que levar para os meus seguidores, eu tenho que levar isso para o mundo. Eu sei que essa é a minha missão. Deus não ia me dar um dom, uma facilidade e tantos anos nessa área trabalhando para eu chegar agora e simplesmente me aposentar. Não, a gente pretende fazer workshop fora aqui dentro do Brasil. Vou começar na minha cidade, depois a gente vai começar a fazer contato com pessoas que queiram, que tem ateliê, que sabe de algum lugar, que sabe de algum ateliê, e agora eu estou disponível para viajar. Então vamos supor, eu quero um workshop em São Paulo. A gente vai organizar, entre em contato comigo, nós vamos organizar. Vocês que tem que arrumar o lugar e tudo mais, e daí a gente vai combinar aí uma parceria para esses workshops a começar a acontecer, tá? Vou começar aqui na minha cidade, depois a gente vai ampliando isso. Então eu sei que Deus tem um propósito na minha vida em relação a essa parte de ensinar. Eu pinto telas também, vendo telas, mas a minha paixão é ensinar, né? Pra mim, eu não consigo ficar guardando só pra mim. Eu preciso passar isso. Sempre foi assim, desde que eu comecei a pintar. Pra quem não sabe da minha história, alguns dias eu já tava... comecei a fazer aula de pintura figurativa, já tinha minhas alunas de vizinha lá. Já peguei elas como aluna, porque eu já queria dar aula, sabe? Eu já comecei a aprender porque eu falei, eu quero ser professora de pintura. E comecei com o figurativo por anos e anos, e depois migrei para o abstrato, que era a minha paixão, e eu vou viver hoje disso, tá? De pintar tela, de vender tela, de ensinar, de dar aula particular. Meu negócio é isso aqui, é isso que eu amo fazer, tá bom? Um beijão para vocês, vou encerrar a live. Muito obrigada para todos que estiveram aqui comigo, tá? Beijo!